Olá pessoal, tudo bom? Gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre tentação. Vamos lá? Tentação é algo que faz parte da vida de cada ser humano. No entanto, a tentação ela é muito individual. Tiago, quando explica lá que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, ele está dizendo exatamente isso, ou seja, a tentação ela pode ter níveis diferentes. Para uma pessoa, um tipo de tentação pode ser muito forte, para outra não, e vice-versa, né? É algo externo em si a tentação, não é algo interno. A tentação é algo que externamente desperta em mim o desejo, desperta em mim a cobiça, a concupiscência. Né? Então é aquilo que atinge ao olhar com os meus sentidos, ele vai despertar em mim então esses desejos, né, pecaminosos. E a palavra de Deus nos orienta a fugir da tentação. Por quê? Porque a tentação é uma prévia ao pecado. Ela não chega a ser o pecado em si, mas é aquela preparação até o pecado. É por isso que a Bíblia nos orienta a fugir, porque a Bíblia não nos ensina a tratar somente o pecado em si, mas desde o seu nascedouro ali, né? Tiago usa isso até de uma maneira interessante quando ele diz que mostra ali o pecado sendo gerado como se fosse uma mulher, né? Dando à luz, então começa com a cobiça ali, vai até gerar o pecado e enfim a morte. Então, devido a isso, a Bíblia nos orienta a resistir, a fugir, né, da tentação, orar também, como Jesus colocou na oração do Pai Nosso, né, nos ensinando a orar para que não entremos em tentação. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele não somente nos dá uma ordem, mas Ele nos dá recursos para fugirmos da tentação. 1 Coríntios 10, 13 nos diz assim: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, ou além do que vocês forem capazes. Deus é tão bom que não deixa que a tentação atinja, ou ultrapasse o nosso limite. Deus conhece cada um de forma individual, então Ele não vai permitir que a tentação ultrapasse o limite que você consegue. Então, em outras palavras, você tem força, nós temos forças para vencer a tentação, ok? Mas uma coisa muito interessante com respeito à tentação é que Deus também nos proporcionou uma saída de emergência. Saída de emergência, você sabe, quando você entra num local público ou privado, geralmente tem lá, né, bem sinalizado aquela saída de emergência, que é o local que se acontecer alguma coisa ali, você corre para lá para salvar a sua vida. Tem que ter esses locais, essa saída de emergência, né, principalmente em locais públicos ou privados muito grandes, com muita aglomeração de pessoas. E essa saída de emergência, Deus nos deu com respeito à tentação. Quando Paulo diz assim, ó, ainda em 1 Coríntios 10, 13, mas também com a tentação fará um caminho para você escapar. Ou seja, quando você estiver em tentação e você achar que está no seu limite, pode ter certeza que Deus proporcionou uma saída de emergência ali. Basta você procurar, basta você ficar atento e dá para sair sim. Então, meus irmãos, você vê que Deus proporcionou de todas as formas caminhos para a gente fugir e escapar da tentação. Mas por acaso você mesmo assim cair, com todos esses recursos que Deus deu, você chegar a cair, peça perdão, ore, se arrependa, confesse seus pecados e recomece, porque o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Tá bom? Deus abençoe você, fique com Deus.